Olá, eu sou Marcos Camilo, estamos no canal Recicle Fazendo Arte com ideias incríveis. Estamos aqui fazendo uma caixa de correio com essa madeira compensada que tem esse acabamento preto e já vai facilitar a parte da arte que é do Kiko. Estou marcando aí, vou deixar a abertura com o tamanho que dê para entrar uma revista, que é algo maior que vem pelo correio entregue à porta. Vou deixar 4 centímetros a cada lado e o total vai dar 28 centímetros. Estou marcando a abertura com a largura da própria régua, que tem 3 centímetros. Marcando ao meio. Inicialmente ia fazer a queda com 4 centímetros, mas resolvi fazer com 6. Achei pouco a queda com 4 centímetros. Acrescentei mais 2 e fiz a queda. Tem 6 centímetros de altura. Estou usando a tico-tico e a Makita, que a tico-tico dá o detalhe dos cantos e a Makita dá os cortes maiores. Marcando o segundo corte, com a própria frente já tinha feito, e essa parte de trás da caixa do correio. Estou marcando uma porta grande para retirar as correspondências, que essa parte fica na parte de dentro. Essa própria madeira da abertura será a porta. Assim vai ficar. Agora vou medir as laterais. Ela vai ser colocada dentro do muro e vai ter um trabalho de detalhe, e depois vamos ter que colocar os pregos para poder chumbar. Agora, fazendo a montagem, é bom sempre usar cola branca para madeira e o prego, somente com peças que vai ficar ao tempo. Colocando a parte da frente e a montagem está quase pronta. Lixando para chaprar, para deixar com a inclinação do teto, para encaixar melhor a parte do teto. Usamos dobradiça para artesanato. Poderia usar uma dobradiça normal para porta, mas achamos melhor, como é uma
uma casa miniatura usar dobradiças pequenas. Ficou funcional. Esse aí é o prego que será o puxador, que eu poderia ter colocado antes de colocar as dobradiças, mas deu certo. Assim ficou pronta. Cabe bem em revistas e outras correspondências. E eu vou passar para o Kiko, que essa casa foi inspirada na primeira casa que a gente fez para a caixinha de correio no ano de 2000, e vocês podem ver ela aí, e ficou também muito bonita. Vamos lá, a decoração. Eu sou o Kiko Prado e vamos dar continuidade. A caixa ficou linda, mas agora é a minha vez de decorá-la. Eu já vou preparar o que eu quero fazer como se fosse uma cerca. É um barbante de 16 fios e os palitos que um dia foram uma cestinha. Depois se transformaram em luminárias e agora estou usando para fazê-la parecer uma cerca. Eu preferi proteger ao máximo a caixa, então comecei usando a massa acrílica e fechando as frestas e partes que eu considerei delicada no caso de umidade. Vou usar de novo a massa acrílica, um pouco de gesso e algumas jogadas de água através do pincel, para poder controlar a umidade e não deixar excessivo. E a massa acrílica não deixa que o gesso seque, endureça tão rapidamente. Aproveitando o material que sobrou, eu vou criar um nome e um decorativo. E aí eu acrescentei para essa massa o pó do PVC, que eu usei para fazer uma luminária, sobrou e aí esse pó eu recolhi e misturei. Quis fazer esse teste e deu certo. Ficou muito leve e firme. O tecido não tecido é um ótimo tecido para esse tipo de trabalho, por conta de que é bem resistente. Ele não se rasga facilmente, ele tem fibras que permitem movimentação, então ele é bem firme. Agora eu estou usando uma areia, massa acrílica e no lugar de água, cola, porque vai torná-la muito mais resistente. Massa acrílica para exterior e interior. Uso água para alisar, porque é a base desse material, né? A cola é a base d'água, a massa acrílica também, então a água é quem vai alisar direitinho. Entre as ferramentas que eu estava experimentando, a melhor foi essa colherinha, tipo colher para café. É muito interessante observar que enquanto molhada é fácil de ser trabalhada, depois de seca fica bastante rígida e a textura da areia ficou muito legal. Pretendo usar em mais trabalhos. Realmente ficou muito bom. Essa bolinha é que estava dentro de um desodorante. Já
tinha um furinho, aproveitei para aumentar um pouquinho e agora a miçanga, que encaixou também super bem no prego. E a chave, uma chave que não tem mais uso, voltou a ser importante. Esse espaço no meio, nós vamos colocar prego para poder chumbar e ficar dentro da parede. Uma parte fica para frente, onde o correio vai colocar as encomendas, e a parte de trás vai ficar dentro para que possamos abrir e pegar as encomendas. Inspire-se e crie seu modelo caso tenha necessidade de fazer um. Tem muitas maneiras de se fazer. Este passo a passo é para mostrar uma delas, mostrar um material que pode ser reutilizado de outra forma. Eu uso o galão para guardar coisas e aí aproveitei essa parte que normalmente não uso. Essa daí, você vê, ó, eu uso bastante para colocar os materiais, as ferramentas, as tintas, os sprays e tudo mais. Pensei em aquecer com aquecedor, mas eu percebi que o alicate foi suficiente para marcá-lo e apertá-lo. Esse arame eu fiz, como ele é molinho, eu dobrei em 3 e fiz 2 arcos para poder girar em torno de 2 pregos, um prego de cada extremidade. Essa ideia só surgiu depois. O ideal é que faça isso quando ainda não foi colado, porque dá para colocar direitinho e funcionou. Deu um trabalho por causa do martelo, que não tem um cabo muito. Essas 2 peças eu usei para poder segurar a porta para ela não ser forçada para dentro além do seu limite. Olha as letras sequinhas, elas ficaram secas e leves, muito leves. Uma delas caiu, não quebrou, ficou resistente. Gostei muito de ver. A resistência possivelmente deve ter sido por conta do PVC em pó e também da própria massa acrílica. Eu sabia que queria fazer uma porta e uma janela e colocaria uma cerca. O resto vai surgindo na criatividade, ela vai surgindo conforme vai sendo explorado o espaço. Essa decoração é a sobra da decoração de Natal, que até já usei em um oratório de 3 tubos que o Marlos fez. Olha como ficou bonito. Vai ficar melhor quando pintado.